Documento 186, pouco antes da crucificação. Quando Jesus e os seus acusadores partiram para ver Herodes, o mestre voltou-se para o apóstolo João e disse: João, podes fazer mais por mim. Vai até a minha mãe e traze-a para me ver antes que eu morra. Quando João ouviu o pedido do seu mestre, embora ficasse relutante em deixá-lo a sós com os seus inimigos, apressou-se a ir a Betânia, onde toda a família de Jesus estava reunida à espera, na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Por várias vezes durante a manhã, os mensageiros haviam trazido notícias a respeito do progresso do julgamento de Jesus para Marta e Maria. Mas a família de Jesus não alcançou Betânia senão uns poucos minutos antes de João haver chegado, trazendo o pedido de Jesus para ver a sua mãe antes de ser levado à morte. Depois que João Zebedeu contou a eles tudo o que havia acontecido, desde a prisão de Jesus à meia-noite, Maria, a mãe dele, foi imediatamente em companhia de João ver o seu filho mais velho. No momento em que Maria e João chegaram à cidade, Jesus, acompanhado pelos soldados romanos que iam crucificá-lo, havia chegado já ao Gólgota. Quando Maria, a mãe de Jesus, partiu com João para ver o seu filho, a sua irmã Ruth negou-se a ficar para trás com o resto da família. E já que ela estava decidida a acompanhar a sua mãe, o seu irmão Judá foi com elas. O restante da família do mestre permaneceu em Betânia sob a liderança de Tiago e a cada hora, quase, os mensageiros de Davi e Zebedeu traziam a eles notícias sobre o andamento daquele assunto terrível que era a execução da sentença de morte do seu irmão mais velho, Jesus de Nazaré. 1. O fim de Judas Iscariotes. Foi por volta das 8h30 dessa sexta-feira pela manhã que a audiência de Jesus perante Pilatos deu-se por terminada. E só então o mestre foi colocado sob a custódia dos soldados romanos que deviam crucificá-lo. Tão logo os romanos tomaram posse de Jesus, o capitão dos guardas judeus marchou com os seus homens de volta para sua sede no templo. O sumo sacerdote e os seus parceiros sinedristas seguiram atrás dos guardas, bem de perto, indo diretamente para o seu local usual de encontro na sala de pedra lavrada no templo. Ali eles encontraram muitos outros membros do Sinédrio, esperando para saber o que havia sido feito com Jesus. Enquanto Caifás ocupava-se fazendo seu relatório para o Sinédrio a respeito do julgamento e da condenação de Jesus, Judas apareceu diante deles para reclamar a sua recompensa pelo papel que teve na prisão e na sentença de morte do seu mestre. Todos esses judeus detestavam Judas e olharam para o traidor apenas com sentimentos de total desprezo. Durante o julgamento de Jesus perante Caifás e durante o seu comparecimento diante de Pilatos, Judas esteve com a consciência afligida por causa da sua conduta de traidor, e estava também começando a ficar um tanto desiludido com a recompensa que ia receber como pagamento pelos seus serviços de trair Jesus. Ele não gostou da frieza e da indiferença das autoridades judias. Entretanto, esperava ser amplamente recompensado pela sua conduta covarde. Ele antecipava que fosse chamado perante uma reunião completa do Sinédrio e que ali ouviria os elogios, enquanto lhes confeririam a ele as honrarias adequadas como prova do grande serviço que ele se vangloriava haver prestado à sua nação. Imaginai, pois, a grande surpresa desse traidor egoísta quando um servo do sumo sacerdote, tocando em seu ombro, chamou-o para que saísse da sala e foi dizendo: Judas, eu fui indicado para pagar-te pela traição de Jesus. Aqui está a tua recompensa. E falando assim, o servo de Caifás entregou a Judas uma bolsa que continha 30 moedas de prata, o preço em vigor de um escravo bom e saudável. Judas ficou atônito, aturdido, e correu para entrar na sala, mas foi barrado pelo porteiro. Queria apelar para o Sinédrio, mas não quiseram recebê-lo. Judas não podia crer que esses dirigentes judeus tivessem esperado que ele traísse os seus amigos e o seu mestre para depois oferecerem a ele 30 moedas de prata como recompensa. Estava humilhado, desiludido e totalmente oprimido. Ele saiu do templo, por assim dizer, em um transe. Automaticamente deixou a bolsa de dinheiro cair no fundo do seu bolso, aquele mesmo bolso onde por tanto tempo ele havia levado a bolsa que continha os fundos apostólicos.
e perambulou por toda a cidade atrás das multidões que estavam a caminho de presenciar as crucificações. À distância, Judas viu que levantavam a cruz na qual Jesus estava pregado e, ao ver isso, correu de volta ao templo e, forçando a sua passagem junto ao porteiro, viu-se na presença do sinédrio ainda reunido. O traidor achava-se quase sem respiração e altamente perturbado, mas conseguiu balbuciar essas palavras: Eu pequei porque traí contra sangue inocente. Vós me insultastes. Oferecestes dinheiro a mim como recompensa pelo meu serviço, o preço de um escravo. Arrependo-me de ter feito isso. Aqui está o vosso dinheiro. Eu quero escapar da culpa de ter cometido esse ato. Ao ouvirem Judas, os dirigentes dos judeus escarneceram dele. Um deles, assentado perto de onde estava Judas, acenou para que ele saísse da sala, dizendo: O teu mestre já foi executado pelos romanos, e quanto à tua culpa, o que é isso para nós? Cuida tu dela, e fora daqui! Ao deixar a sala do sinédrio, ele retirou as 30 moedas de prata da bolsa e jogou-as espalhando-as pelo assoalho do templo. Quando o traidor deixou o templo, ele encontrava-se quase fora de si. Judas estava agora passando pela experiência da compreensão da verdadeira natureza do pecado. Todo o encanto, o fascínio e a embriaguez da má ação haviam se esvaído. Agora o pecador encontrava-se só e frente a frente com o veredicto do julgamento da sua alma desiludida e desapontada. O pecado é fascinante e aventuroso ao ser cometido. Mas agora a colheita dos fatos nus e poucos românticos devia ser enfrentada. Este que fora o embaixador do reino do céu na terra, caminhou então pelas ruas de Jerusalém abandonado e só. O seu desespero era irremediável e quase absoluto, e ele continuou pela cidade para fora dos seus muros até a solidão terrível do vale do Inom, onde subiu pelas rochas escarpadas e, tirando o cinturão do seu manto, atou uma das extremidades a uma árvore pequena e a outra em volta do próprio pescoço e jogou-se no precipício. Antes de morrer, o nó feito pelas suas mãos nervosas desatou-se, e o corpo do traidor arremeteu-se, fazendo-se em pedaços ao cair por sobre as rochas pontiagudas embaixo. 2. A atitude do Mestre. Quando foi preso, Jesus sabia que o seu trabalho na terra, à semelhança da carne mortal, havia sido concluído. Ele compreendeu plenamente a espécie de morte que teria e pouco preocupado esteve com os detalhes do seu assim chamado julgamento. Perante o tribunal sinedrista, Jesus recusou-se a dar respostas aos depoimentos dos testemunhos perjuros. Havia apenas uma pergunta que esclareceria para sempre uma resposta, feita fosse por um amigo ou um inimigo, era a que dizia respeito à natureza e divindade da sua missão na terra. Quando perguntado se ele era o Filho de Deus, infalivelmente responderia. E, imperturbável, ele recusou-se a falar quando em presença do estranho e perverso Herodes. Diante de Pilatos, falou apenas quando achou que Pilatos, ou alguma outra pessoa sincera, poderia ainda ser ajudada a ter um conhecimento melhor da verdade por meio do que ele dissesse. Jesus havia ensinado aos seus apóstolos a inutilidade de atirar as suas pérolas aos porcos, e agora ele praticava ousando o que havia ensinado. A sua conduta nessa época exemplificava a submissão paciente da natureza humana, unida ao silêncio majestoso e à dignidade solene da natureza divina. Ele estava totalmente disposto a conversar com Pilatos sobre qualquer questão relacionada às acusações políticas levantadas contra ele, qualquer questão que ele reconhecesse como pertencendo à jurisdição do governador. Jesus estava convencido de que a vontade do Pai era de que ele se submetesse à sequência natural e comum dos acontecimentos humanos, exatamente como qualquer outra criatura mortal havia de fazer, e por isso recusou-se a empregar até mesmo seus poderes puramente humanos de eloquência persuasiva para influenciar a consequência das maquinações dos seus semelhantes mortais, socialmente míopes e espiritualmente cegos. Embora Jesus tenha vivido e morrido em Urântia, toda a sua carreira humana, do princípio ao fim, foi um acontecimento destinado a influenciar e instruir todo o universo da sua criação e da sua incessante sustentação.
Esses judeus de pouca visão clamavam sem decoro pela morte do mestre, enquanto ele permanecia lá em um silêncio terrível, olhando a cena de morte de uma nação, o próprio povo do seu pai. Jesus havia adquirido aquele tipo de caráter humano que conseguiria manter a própria compostura e afirmar a sua dignidade, diante mesmo do insulto contínuo e gratuito. Ele não podia ser intimidado. Quando, pela primeira vez, foi atacado pelo servo de Anás, ele havia apenas sugerido que valeria a pena convocar as testemunhas que poderiam atestar devidamente contra ele. Do princípio ao fim, no seu chamado julgamento diante de Pilatos, as hostes celestes, observando os acontecimentos, não puderam abster-se de transmitir ao universo uma descrição da cena como de Pilatos sendo julgado diante de Jesus. Quando esteve diante de Caifás e quando todos os testemunhos perjuros desmoronaram-se, Jesus não hesitou em responder à pergunta do sumo sacerdote, provendo assim com o seu próprio testemunho a base que desejavam para condená-lo por blasfêmia. O mestre nunca manifestou o menor interesse pelos esforços bem-intencionados, mas acanhados de Pilatos para efetivar a sua libertação. De fato, tinha pena de Pilatos e, sinceramente, tentou esclarecer a sua mente obscurecida. E, totalmente passivo, permaneceu diante de todos os apelos do governador aos judeus para retirarem as suas acusações criminais contra si. Durante toda a triste provação, comportou-se com uma dignidade simples e com majestade sem ostentação. Ele não quis nem mesmo realçar a insinceridade daqueles que queriam assassiná-lo quando perguntaram se ele era o rei dos judeus. Aceitou essa designação com o mínimo de esforço para retificá-la, pois sabia que, conquanto houvessem escolhido rejeitá-lo, seria ele o último a representar para eles uma liderança nacional real, ainda que em um sentido espiritual. Jesus disse pouca coisa durante esses julgamentos, mas falou o suficiente para mostrar a todos os mortais a qualidade do caráter humano que pode ser aperfeiçoado por um homem quando em ligação com Deus, e para revelar a todo o universo o modo pelo qual Deus pode tornar-se manifesto na vida da criatura, quando tal criatura escolhe verdadeiramente fazer a vontade do Pai, transformando-se assim em um filho ativo do Deus vivo. O seu amor pelos mortais ignorantes é mostrado amplamente pela sua paciência e sua grande presença de espírito diante da zombaria, dos golpes e bofetadas dos soldados grosseiros e dos servos irrefletidos. Ele nem ficou com raiva quando eles vendaram os seus olhos e, ridicularizando-o, esbofetearam o seu rosto, exclamando: "Profetiza então quem de nós esbofeteou o teu rosto." Pilatos falou mais verdadeiramente do que ele próprio podia supor quando, depois de Jesus ter sido açoitado, apresentou-o à multidão exclamando: "Contemplai, eis o homem!" De fato, o governador romano, cheio de temores, mal sonhava que exatamente naquele momento o universo permanecia atento, presenciando essa cena única do seu amado soberano, assim submetido à humilhação, aos escárnios e aos golpes dos seus súditos mortais pouco esclarecidos e degradados. E o que Pilatos disse ecoou em todo o Nébadon: "Contemplai, eis o Deus e o homem." Em todo um universo, milhões incontáveis a partir daquele dia continuaram a contemplar aquele homem, enquanto Deus em Avona, o dirigente supremo do universo dos universos, aceita o homem de Nazaré como sendo a satisfação do ideal para as criaturas mortais desse universo local do tempo e do espaço. Na sua vida sem par, ele nunca deixou de revelar Deus ao homem. Agora, nesses episódios finais da sua carreira mortal e da sua morte subsequente, ele fazia uma revelação nova e tocante do homem para Deus. 3. A alta confiabilidade de Davi Zebedeu. Pouco depois de Jesus haver sido entregue aos soldados romanos, na conclusão da audiência perante Pilatos, um destacamento de guardas do templo apressou-se até o Getsêmani para dispersar ou prender os seguidores do Mestre. Mas, muito antes da chegada deles, esses seguidores já se haviam dispersado. Os apóstolos retiraram-se para os esconderijos designados. Os gregos separaram-se e foram para várias casas em Jerusalém. Os outros discípulos desapareceram do mesmo modo.
Davi Zebedeu acreditava que os inimigos de Jesus voltariam. E assim, logo ele retirou umas 5 ou 6 tendas para Ravina, perto de onde o mestre tão frequentemente ia orar e adorar. Ali ele propunha esconder e ao mesmo tempo manter um centro ou uma estação coordenadora para o serviço dos seus mensageiros. Davi mal tinha deixado o campo quando os guardas do templo chegaram. Não encontrando ninguém ali, contentaram-se em queimar o acampamento e então voltaram apressados para o templo. Ao ouvir o relato deles, o sinédrio ficou satisfeito de que os seguidores de Jesus, tão profundamente amedrontados e subjugados, houvessem fugido, eliminando qualquer perigo de revolta ou tentativa para resgatar Jesus das mãos dos seus executores. Eles podiam afinal respirar com alívio, e assim terminaram a reunião, cada homem tomando seu caminho a fim de preparar-se para a Páscoa. Tão logo Jesus havia sido entregue aos soldados romanos por Pilatos para a crucificação, um mensageiro apressou-se até o Getsêmani para informar a Davi e, em 5 minutos, os corredores estavam a caminho de Betsaida, Pela, Filadélfia, Sidom, Siquém, Hebrom, Damasco e Alexandria. E esses mensageiros levaram as notícias de que Jesus estava para ser crucificado pelos romanos diante da exigência insistente dos dirigentes judeus. Durante esse dia trágico, até receber o aviso de que o mestre havia sido colocado na tumba, Davi enviara os mensageiros a cada meia hora com relatórios aos apóstolos, aos gregos e à família terrena de Jesus, reunida na casa de Lázaro em Betânia. Quando os mensageiros partiram com a notícia de que Jesus havia sido sepultado, Davi dispensou o grupo de corredores locais para a celebração da Páscoa e para o sábado de descanso, e, em seguida, instruiu-lhes para que se reportassem a ele discretamente no domingo pela manhã na casa de Nicodemos, onde ele se propunha permanecer escondido por alguns dias com André e Simão Pedro. Esse Davi Zebedeu, com o seu modo de pensar peculiar, foi o único dos discípulos principais de Jesus que se achava inclinado a ter uma visão ao pé da letra sobre a afirmação positiva do Mestre de que ele iria morrer e ressuscitar ao 3º dia. Certa vez, Davi ouvira-o fazer essa predição e, tendo uma mente prática e que via as coisas literalmente, agora se propunha reunir os seus mensageiros no domingo, pela manhã bem cedo, na casa de Nicodemos, de modo tal que eles estivessem à mão para disseminar as novas no caso de Jesus ressuscitar dos mortos. Davi logo descobriu que nenhum dos seguidores de Jesus estava esperando que ele retornasse tão cedo da sepultura. E por isso ele pouco disse sobre a sua crença e nada revelou sobre a mobilização em sua força plena dos mensageiros cedo no domingo, exceto para os corredores que haviam sido despachados na sexta-feira à tarde para cidades distantes e para os centros de crentes. E assim, esses seguidores de Jesus, espalhados por toda Jerusalém e pelos seus arredores, naquela noite compartilharam da Páscoa e no dia seguinte permaneceram em reclusão. 4. A preparação para a crucificação. Pilatos lavou as suas mãos diante da multidão, buscando assim escapar da culpa por mandar um homem inocente para ser crucificado, apenas porque ele temia resistir ao clamor dos dirigentes judeus. E, em seguida, mandou que o mestre fosse entregue aos soldados romanos e deu instruções ao capitão deles para que o crucificasse imediatamente. Ao tomarem Jesus ao seu encargo, os soldados conduziram-no de volta ao pátio do pretório e, depois de remover o manto que Herodes havia colocado sobre ele, eles vestiram-no com as suas próprias roupas. Esses soldados zombaram e escarneceram dele, mas não mais lhe infligiram nenhuma punição física. Jesus agora estava só com esses soldados romanos. Os seus amigos permaneciam escondidos. Os seus inimigos haviam seguido o próprio caminho. Até mesmo João Zebedeu não se encontrava mais a seu lado. Pilatos entregou Jesus aos soldados pouco depois das 8 horas. E um pouco antes das 9, eles partiram para o local da crucificação. Durante esse período de mais de meia hora, Jesus não falou sequer uma palavra.
Os assuntos executivos de um grande universo ficaram praticamente em compasso de espera. Gabriel e os seus principais dirigentes de Nébadon encontravam-se reunidos aqui em Urântia, ou então acompanhando de perto os relatórios espaciais dos arcanjos em um esforço de mantê-los informados sobre o que estava acontecendo ao Filho do Homem em Urântia. Quando os soldados ficaram prontos para partir com Jesus em direção ao Gólgota, eles começaram a ficar impressionados com a compostura incomum e a extraordinária dignidade e o seu silêncio sem queixas de Jesus. Grande parte da demora em partir com ele para o local da crucificação foi devida à decisão de última hora tomada pelo capitão de levar junto os 2 ladrões que haviam sido condenados a morrer. Já que Jesus devia ser crucificado naquela manhã, o capitão romano julgou que esses 2 podiam muito bem morrer com ele, em vez de esperar pelo fim das festividades da Páscoa. Tão logo os ladrões puderam ser aprontados, eles foram conduzidos ao pátio, onde, ao olharem para Jesus, um deles estava vendo-o pela primeira vez, mas o outro estivera, por várias vezes, ouvindo-o falar não apenas no templo, mas, meses antes, no campo de Pela. 5. A morte de Jesus em relação à Páscoa. Não há nenhuma relação direta entre a morte de Jesus e a Páscoa judaica. Verdade é que o Mestre entregou a sua vida na carne nesse dia, o dia da preparação para a Páscoa judaica, e por volta da hora do sacrifício dos cordeiros da Páscoa no templo. Mas a coincidência desses acontecimentos de nenhuma maneira indica que a morte do Filho do Homem na Terra tenha qualquer ligação com o sistema de sacrifícios dos judeus. Jesus era um judeu e, como Filho do Homem, era um mortal dos reinos. Os acontecimentos já narrados que conduziram a esse momento da crucificação iminente do Mestre são suficientes para indicar que a sua morte por volta desse momento foi uma questão natural e manipulada inteiramente pelos homens. Foi o homem, e não Deus, que planejou e executou a morte de Jesus na cruz. Bem verdade é que o Pai recusou-se a interferir na marcha dos acontecimentos humanos em Urântia, mas o Pai no paraíso não decretou, nem exigiu ou solicitou a morte do seu filho como foi executada na terra. É um fato que, de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, Jesus teria tido que se despojar do corpo mortal da sua encarnação nessa carne, mas ele poderia haver cumprido essa tarefa de inúmeros modos sem que fosse necessário morrer em uma cruz entre 2 ladrões. Tudo isso foi um feito do homem, não de Deus. Na época do batismo do Mestre, já havia ele concluído a técnica da experiência exigida na terra e na carne, necessária para completar a sua 7ª e última auto-outorga no universo. Nessa mesma época, o dever de Jesus na terra estava já cumprido. Daí por diante, toda a vida que ele viveu e mesmo o modo da sua morte foram uma ministração puramente pessoal da sua parte para o bem-estar e para a elevação das suas criaturas mortais neste mundo e em outros mundos. O Evangelho das Boas Novas de que o homem mortal pode, pela fé, tornar-se consciente espiritualmente de que é um filho de Deus não depende em nada da morte de Jesus. É bem verdade, de fato, que todo o Evangelho do Reino haja sido imensamente iluminado pela morte do Mestre, no entanto, foi ainda e muito mais iluminado pela sua vida. Tudo que o Filho do Homem disse ou fez na terra embelezou grandemente as doutrinas da filiação a Deus e da fraternidade dos homens, mas essas relações essenciais entre Deus e os homens são inerentes aos fatos universais do amor de Deus pelas suas criaturas e à misericórdia inata dos filhos divinos. Essas relações tocantes e divinamente belas entre o homem e o seu Criador, neste mundo e em todos os outros, em todo o universo dos universos, têm existido desde a eternidade. E elas não são, em nenhum sentido, dependentes das atuações como tais nas auto-outorgas periódicas que fazem os filhos criadores de Deus, assumindo assim a natureza e a semelhança das suas inteligências criadas, como uma parte do preço que devem pagar para a aquisição final da soberania ilimitada sobre os seus respectivos universos locais. O Pai no céu amava os homens mortais na terra antes da vida e da morte de Jesus em Urântia, tanto quanto ele ama depois dessa demonstração transcendental de coparticipação entre o homem e Deus.
Essa transação poderosa da encarnação do Deus de Nébadon, como um homem em Urântia, não poderia aumentar os atributos do Pai eterno, infinito e universal. No entanto, enriqueceu e iluminou a todos os outros administradores e criaturas do universo de Nébadon. Conquanto não haja de ser por isso que o Pai do céu em nada mais nos amaria, é, todavia, em vista dessa autodoação de Micael, que todas as outras inteligências celestes nos amam mais. E isso é assim porque Jesus não apenas fez uma revelação de Deus para o homem, mas porque, do mesmo modo, fez uma nova revelação do homem aos deuses e às inteligências celestes do universo dos universos. Jesus não esteve na iminência de morrer em um sacrifício pelo pecado. Ele não iria expiar a culpa moral inata da raça humana. A humanidade não tem uma culpa racial perante Deus. A culpa é puramente uma questão do pecado pessoal e consciente, da rebelião deliberada contra a vontade do Pai e contra a administração dos seus filhos. O pecado e a rebelião nada têm a ver com o plano fundamental das auto-outorgas feito para os filhos do paraíso de Deus. Embora pareça a nós que o plano de salvação seja um aspecto provisional do plano das auto-outorgas. A salvação dada por Deus aos mortais de Urântia teria sido tão efetiva e inequivocamente segura se Jesus não tivesse sido levado à morte pelas mãos cruéis de mortais ignorantes. Se o Mestre tivesse sido favoravelmente recebido pelos mortais da terra e se tivesse partido de Urântia por meio da renúncia voluntária da sua vida na carne, o fato do amor de Deus e da misericórdia do Filho, o fato da filiação a Deus, não teria de nenhum modo sido afetado. Vós, mortais, sois filhos de Deus, e apenas uma coisa é exigida para que essa verdade seja factual na vossa existência pessoal, e esta é a vossa fé nascida do Espírito.